Leda Guimarães, ela é uma arteeducadora, professora, pesquisadora do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, onde trabalha com formação docente nos cursos de licenciatura presencial e à distância. Também é docente no mestrado profissional em artes, o Profartes, no Instituto Federal de Goiás. Leda possui graduação em Educação Artística, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Piauí, estado onde ela nasceu, e é doutora em Artes pela Universidade de São Paulo. Tem o pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid. Tem pesquisado a formação de professores em artes visuais, visualidades populares, ensino de arte e comunidades, relações entre a escola formal e comunidades. Foi presidente da Federação de Arte Educadores do Brasil, a FAEB, e faz parte dos seguintes grupos de pesquisa: Cultura Visual e Educação, Incomum, Grupo de Pesquisa em Arte, Educação, Profissionalização e Comunidade, e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte e Educação, Borrando Fronteiras, o GEPABOF, do qual nós fazemos parte juntas. Então, vai ser um prazer aqui a gente poder ouvir a Leda. Então, Leda, e a gente combinou depois de passar, depois da fala da Leda, a gente já começa com a fala do Ney, e aí a gente abre as perguntas no final, né, procurando fazer uma relação entre as duas apresentações. Então, tem uma boa escuta aí. Leda, com a palavra. Obrigada, Rejane, pela apresentação. Uma boa tarde. Aliás, acho que bom dia ainda, né? Bom dia, boa tarde, dependendo aí do fuso horário de onde cada pessoa se encontra. É uma honra estar aqui, uma alegria, pensando, né, numa fala para um contexto latino-americano, para o CLEA, essa associação que é tão importante como uma liga, né, nas nossas docências arte-educativas, aí, pensando nessa América, né? Então, eu vou falar em português, me sinto mais cômoda em falar em português do que em espanhol, e vou aqui fazer o teste, Rejane, para ver o compartilhamento, certo? Aqui se abre, aí vocês me dizem aí se começa. Sim, estamos vendo. Tá vendo, né? Ok. E Você aí pode também, colocar no modo apresentação? isso, é isso que eu vou colocar, e aí ver se eu consigo também não me perder, porque às vezes quando coloca no modo apresentação, eu deixo de passar, os slides não passam, então vou fazer o teste, você me diz, tá, Rejane? Ok. Tá certo? Então, modo apresentação, e aí vou passar para o segundo só para fazer o teste. Passou? Não, ele continua no mesmo modo. Pois Não é, foi para o modo então, apresentação. pois é. Não sei por que acontece isso, Rejane. Tá, então pode deixar assim, que a gente está vendo bem. Tá vendo? É isso, tá bom. Então, vamos deixar assim, certo? Gente, tem aqui uma que eu já vou tirar, que sobrou aí. Bom, então, eu vou fazer aqui uma rápida introdução, né? Eu sou professora universitária desde 1991. Já se vão 31 anos de docência nesse chão do que chamamos ensino aqui no Brasil, ensino superior.
muitas vezes sem questionar sobre o peso colonizador que essa superioridade institui sobre as demais instâncias de formação. Nesse espaço de tempo, tenho investido em formas pedagógicas, didáticas, caminhos metodológicos que buscam, né, atravessar fronteiras, borrar fronteiras, como o nome do nosso grupo, entre a academia e demais instâncias, né, como, no caso, as comunidades. Né? Então, eu penso que são tentativas de romper esses muros de modos de vida universidade, modos de vida comunidade, em especial procurando o conhecimento das artes e culturas populares, que passam por uma diversidade de manifestações e contextos que vão das artesanias, às feiras e comércios populares, artes de rua, vendas murais, grafites e demais produções que geralmente ficam de fora dos arranjos curriculares oficiais. Né? Vou ter que ir passando assim, tá, Regiane? Um por um. Tá? Bom, ao receber o convite para essa mesa do CLEA, eu pensei, então, em me valer dessa experiência, né, acumulada e ainda vivente, desse percurso que eu acabo de descrever. No entanto, nesse momento no Brasil, nós vivemos tempos abigarrados, nós vivemos tempos e nada do que eu tenha feito me pareceu, me estimulou a trazer algo para essa conversa hoje aqui no CLEA com vocês. Então, eu fui buscar anotações que eu tinha feito desde o ano passado sobre a presença dos movimentos sociais no protagonismo que estes movimentos tiveram na pandemia, mas eles apareceram mais na pandemia, mas eles já estão aí há muito tempo. Então, o fator da pandemia faz com que nós, que geralmente não teríamos uma percepção do papel formativo, educativo desses movimentos, tenhamos começado a prestar atenção. E esse papel formativo tem como base a defesa da vida comum, a coletividade. Então, em tempos de profunda individualização da sociedade, e nesse momento onde o isolamento teve esse caráter, né, de preservar corpos que podiam ser isolados, que tinham esse privilégio, essas iniciativas chamaram a atenção em muitos aspectos. Né? E eu selecionei, então, porque são muitos movimentos, eu selecionei 2 movimentos que me ajudam a pensar na proposta do tema da mesa como escolas, né? Arte para uma escolas a céu aberto. Então, são estes os 2. O MST, o Movimento dos Sem Terra, e a CUFA, a Central Única das Favelas. Então, esses e tantos outros movimentos, né, movimentos sociais, como a PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas, o movimento dos Sem-Teto, outros movimentos, como o movimento LGBTQIA+, eles passam por essa luta que articulam várias questões que são importantes, né? A construção ou manutenção de ecossistemas, ações de resistências, processos de formação e capacitação, atos públicos como marchas, manifestações, feiras, as pautas antirracistas, antimachistas, né, decoloniais, o reforço dos saberes populares.
E fui nas redes sociais destes movimentos, Facebook, Instagram, ouvi podcasts e percebi essa capilaridade, né, que esses movimentos tiveram. Então, eu vou começar pelo MST, certo? O MST já é um movimento, digamos, de 30 anos, que luta pela reforma agrária no Brasil, está organizado em 24 estados da federação, conta com 350 mil famílias assentadas e 700 áreas ocupadas. O número de famílias sem terra é de mais de 4 milhões nesse grande latifúndio chamado Brasil. O MST é um sujeito coletivo, onde homens, mulheres, crianças possuem um objetivo comum, a saber, os objetivos da comunidade, embora os interesses individuais não deixem de existir. Trata-se de um movimento que tece o enfrentamento coletivo direto como forma de luta, por meio de acampamento e ocupações. Homens, mulheres e crianças precisam unir esforços para a conquista de seus direitos. Este movimento concebe a escolarização como um instrumento de luta política, não se restringindo ao conhecimento acadêmico e aos espaços escolares, a chamada escola, talvez, escola a céu coberto, né? Nesse contexto, a escolarização é importante, mas a educação não se limita a ela. A educação é vista como um processo mais amplo de formação humana e, portanto, se dá nos espaços para além da escola, ou seja, no cotidiano, e é fundamentalmente um direito de todos. A educação é politização, que se faz com a praxis, nas experiências cotidianas, da luta pela terra e da resistência em permanecer nesta terra. Nesses termos, a noção de educação do movimento vincula-se à ideia de formação de crianças, jovens e adultos para o trabalho no campo, que, ao se constituírem trabalhadores, participam ativamente na luta pela reforma agrária, como já foi dito, e pela democratização das relações de poder. A vida comunitária, ligada à agricultura orgânica, tem tempos e espaços conectados ao lavrar a terra, plantar, colher, armazenar, distribuir, cozinhar e outras demais ações que fazem parte desses cuidados com a vida. Esses ciclos geram, né, são tempos intermitentes e demandaram a criação de escolas itinerantes e as chamadas escolas dos sem terrinhas, que existem em todos os assentamentos. Nestas escolas, as crianças são co-criadoras, né? Elas temos estudados e apresentam constantemente suas próprias demandas do que querem aprender e do que precisam aprender, do que querem melhorar, do que acham que pode ser trazido para o currículo, né? para os conteúdos, né? E elas se organizam, né? Tem a associação dos sem terrinha, tem os debates, os eventos dos sem terrinhas, sempre na luta pela defesa da democracia e de uma educação popular. A arte e a cultura têm um papel fundamental nas formas de organização desse movimento, contribuindo desde a sua fundação, mas mais visível nos últimos anos, como a questão da arte e da cultura permeia toda a vida, né, desse movimento. Então, nós temos desde manifestações em torno da cultura popular, dos saberes tradicionais,
tais como festas, a questão da promoção das oficinas de artesanias, o conhecimento de plantas e ervas medicinais e, consequentemente, também a culinária, né? O fazer comida a partir desses princípios, dentre outros saberes, estão presentes na vida e na organização, ou seja, nesse cotidiano que forma a vida em comum. Também a atenção aos patrimônios históricos e culturais ligados à construção identitária, onde a presença dos saberes das mulheres e dos povos tradicionais no reconhecimento das ancestralidades cria várias formas de visibilidade por meio de oficinas, festivais, marchas, dentre outras ações. Um dado importante é a visualidade, né? A estética das suas ações. O MST ocupa estradas, as suas marchas estão nas ruas, nas praças e em outros espaços públicos. Podemos entender estes atos na perspectiva de culturas visuais do povo, uma vez que, de acordo com Ana May Barbosa, estas visualidades estão relacionadas com valores dos grandes mitos, ritos, presentes em manifestações populares como carnaval, candomblé, etc. Também presentes nas marchas do MST e de outros movimentos. As cores, as gestualidades, as canções, os estandartes, as bandeiras, as faixas e demais elementos fazem parte de uma mística reivindicatória e propositiva pela vida. O movimento das ações de alimentos feitos pelo MST, vou passar aqui um pouco, tá? Eu fui esquecendo de passar. As doações de alimentos, né, feitas pelo MST, não só durante a pandemia, mas também, especialmente durante a pandemia, me chamaram a atenção por ocuparem os espaços públicos com uma estética peculiar. Eles não ocuparam os espaços públicos de qualquer maneira. Foram criados arranjos, né, de alimentos em formas de mandalas, serpentinas, buquês e outras configurações, revelando uma estética da abundância, de uma potência de um Brasil possível e real. Mensagens visuais contra a escassez, na contramão da não vontade política, cornucópias de alimentos, de fartura, coloridos, jorrando esperança. Agora eu passo ao outro movimento, que é a Central Única das Favelas. Então, se o MST tem essa presença no campo, e não só no campo, mas nas populações, né, que tem essa relação com a vida no campo, mas que atinge também, claro, ocupam as cidades, nós podemos dizer que a CUFA, a Central Única das Favelas, é sim um movimento, uma associação não governamental eminentemente urbana, né? Embora também, como ela está espalhada em todas as cidades brasileiras, em todos os estados brasileiros, todos os estados têm a representação da CUFA. Ela está presente em mais de 5.000 favelas em todo o país. Não é à toa que Celso Ataíde, fundador da CUFA, provoca o próximo governo a se comprometer a olhar com mais atenção para um território que mobiliza 180 bilhões anualmente, que tem o potencial de salvar vidas e transformar realidades, propondo, inclusive, a criação de um Ministério da Favela. Afirma ele que se as favelas fossem um Estado,
seria o quarto maior estado do país, em população e em economia, chamando a atenção para a potência do envolvimento dos moradores das favelas com o movimento de empreender, o empreendedorismo social, cultural, artístico e econômico, por certo, né? O movimento se movimenta no combate à fome, à miséria, à violência policial, promovendo atividades nas áreas de educação, lazer, esportes, cultura e cidadania. Ou seja, nesse conjunto, nós temos manifestações de grafite, dos diversos DJs que surgem, de break, rap, produções de cinema, produções audiovisuais, batalhas de rima, torneios de futebol e de skate, dentre tantas outras atividades que a CUFA promove. E que surgem, né, chegam através de programas de rádio, canais particulares, podcasts, shows, concursos, festivais de música, de cinema e debates, seminários e várias outras formas de chamar a atenção para a questão da integração e inclusão social. Só um minutinho. Nesses territórios, a juventude, em especial, vou passar aqui, para chegar aqui. Nesses territórios, a juventude, em especial, corporifica, né? Corporaliza suas identidades, cria, recicla, mixa estilos e modos de vestir e de pentear e de outras formas desse corpo existir. A cada dia surgem propostas de movimentos, passos de dança, na sua maioria em pequenos grupos, filmados e colocados nas redes sociais, em especial no TikTok. Vídeos que viralizam e que viram espaço de interlocução e de modelo para que outros vídeos, para que outros movimentos sejam criados constantemente. Lucimar Belo, fundamentada em Guattari, ela fala desse feeling, né, que se vive nas ecologias físicas e temporais, que são o acontecimento em todas as camadas físicas, afetivas, cognitivas, antropológicas, de poderes, de valores, de tecnologias, da história, de memória. Com isso, ela conclui que, através dessas ecologias, fica mais fácil compreender que os corpos são parte e que eles não estão simplesmente colocados em. Afirma que aprendeu com Stanley Kelemen que a vida produz corpos para poder prosseguir nesses corpos e através desses corpos. Quer dizer, é bem isso que a gente tem, que a gente vê nessa juventude periférica, a qual o movimento da CUFA também promove essa visibilidade, né? Através de criação de marcas, através de uma moda, usos sustentáveis das roupas e dessa mixagem, dessa criação que surge nas favelas, né? Nas comunidades, a diversidade estética é resistência, é invenção, é lutar para seguir vivendo. Minha intenção não é lançar um olhar romântico para esses movimentos. Sabemos que são estas populações que são alvo das balas perdidas e das balas endereçadas, com o endereço certo, né? Que dá tanto da polícia nos morros e nas favelas, quanto as balas dos donos de terras,
né, nesse Brasil afora. São populações localizadas fora do alcance dos efeitos discursivos de democracia e cidadania. O MST continua sendo ligado à violência de invasão da propriedade e as favelas são vistas como depósitos de marginais. Apesar disso, a persistência e o fortalecimento desses movimentos, aqui eu falo do MST e da CUFA, mas, de novo, poderíamos incluir vários outros, nos dá a dimensão dessa vida comunitária, como resistir a partir de suas próprias vísceras. Para Fran Illich, uma das condições distintivas da natureza comunitária é o caráter popular da discursividade. Explicita o termo popular não como um adjetivo imposto de fora, mas como um sustentáculo que define um determinado conjunto cultural por suas condições de produção, circulação, valorização e consumo. E eu lembro aqui, dentre outras produções, o caso desse rapaz, o René Silva, que tem, né, esse canal, A Voz da Comunidade, e o René começou filmando diversas situações de abuso, de invasão policial nas favelas. Ele registrava essas ocupações militares usando o microblog, isso já, né, há um tempo atrás, e o Twitter, para transmitir essas informações em tempo real, coisa que a grande mídia, a grande imprensa não fazia, né? Então, assim, muito se ficou sabendo dessas violências por meio do René. René foi se tornando um influencer, um comunicador social, tendo hoje esse canal, A Voz da Comunidade. E o local de onde esse canal opera é também espaço para reuniões de líderes de comunidade de outras favelas. Também, em contrapartida, eu não consigo deixar de pensar que uma boa parcela dessa juventude estuda em escolas públicas, escolas cada vez mais militarizadas, nas quais não há espaço para as manifestações dos seus modos de existência e resistência. Cabelos crespos, como hoje tem o René, né? Já deixa e afirma essa identidade. Cabelos crespos, por exemplo, são domados por imperiosos elásticos. Seus corpos nessas escolas não dançam. Suas vozes, gritando versos do Islã, não falam. Ficam caladas, presas para, quem sabe, no momento de intervalo, possam, às escondidas, fazer as suas batalhas de rima. Volto, então, ao início da minha fala, para meu lugar de professora em uma universidade pública brasileira, para perguntar o que estes movimentos ensinam ou têm a ver com a academia ou esse ensino pretensamente superior, com as nossas pretensões de ensinar artes, no meu caso, artes visuais, né? É possível superar o gesto colonizador e ir além do movimento unidirecional que a universidade faz quando vai para as comunidades? É certo que eu me reconheço fazendo parte de uma boa parcela de professores que tentam atravessamentos entre universidade e comunidade, muitas vezes pertencentes ou alcançadas por estes movimentos, mas na sua estrutura, as universidades continuam sendo escolas de céu encoberto. Eu reconheço a potência das pesquisas que eu recebo para orientar, como essa da Denise, que pesquisou uma líder comunitária, uma mulher artesã, que faz toda uma diferença numa pequena cidade, numa pequena comunidade no interior do estado do Maranhão. Ou essa pesquisa da Larissa
que pesquisa uma escola, uma forma de educação em uma escola, num quilombo, numa comunidade afro-quilombola no interior da Paraíba. Ou mesmo outras pesquisas que investigam aspectos urbanos, como os grafites, como mulheres grafiteiras, dentre muitos outros projetos. Eu reconheço que a universidade tem se modificado por esses atravessamentos. No entanto, eu queria aqui, já para ir finalizando, defender que esses atravessamentos, esses deslocamentos, têm sido provocados pelas cotas de pretos, pardos e indígenas, dos quais muita gente ligada a essa experiência de movimentos sociais adentra na universidade. A professora Nilma Lino de Gomes aponta que o movimento negro, por exemplo, é um grande, é um ator político coletivo e agente reeducador da própria universidade, e que reeduca em 3 instâncias: saberes identitários, saberes políticos e saberes corpóreos. A professora pergunta: quem tem reeducado a sociedade e a universidade? E ela mesma responde: a juventude, com suas novas posturas, com suas novas formas de ser e de discursar. Então, eu trouxe aqui algumas imagens que mostram, como você jamais veria aqui no Brasil um convite de formatura com essa configuração, de uma juventude negra, orgulhosa, não escondida, empunhando as suas becas e os seus diplomas. Ou, como essa manifestação, esse é um convite de formatura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é uma universidade eminentemente negra, e que afirma, no convite da formatura do curso de medicina, a sua diversidade e o seu orgulho de estar ali. Então, eu penso que a chegada desses jovens oriundos desses setores periféricos, campesinos e indígenas, tem provocado essas fissuras nos arcabouços da universidade, clamando por outras epistemes de arte e de cultura. Epistemes que tenham os traços das suas corporalidades, nesse sentido amplo do viver. Meninas e meninos, pretos, pardos, indígenas, periféricos, suburbanos, que ocupam os palcos para falar de si mesmos e mesmas. Quem sabe eles estariam gestando a tão sonhada universidade popular. É uma interrogação. Mas, atenção, é preciso ter cuidado, porque, como nos lembra Gomes, quando reflete sobre a proximidade cultural, seja do Estado, ou das instituições, ou dos artistas, ou das culturas que estão no centro do processo hegemônico com as periferias, é preciso ter atenção, porque, diz ele, quando se parecia, vou ler em espanhol, e quando parecera que a distância epistêmica e estética se pode abolir completamente, que é possível para a periferia acceder à cultura, ao desarrollo, à história del arte ou ao progresso, então se hace visible el muro de diferença colonial ou imperial. Então, nós vivemos nesse limbo, nessa ação limítrofe. Então, finalizando, eu cito aqui a afirmação de Kleber Caripuna, uma liderança indígena que está na base da articulação dos povos indígenas. Diz ele: não é possível viver pela metade, e dos modos organizados tem sido adversa à agenda imposta pela pandemia
e pelos neoliberais, pelas ações neoliberais. Entre atos nas redes sociais, atividades de formação, os gritos dos excluídos e das excluídas são as ações da juventude e os movimentos que se reinventam. E completo para finalizar, reinventam as universidades, me reinventam ou me movem a me reinventar, ou me angustiam a me reinventar, a reinventar a minha docência, procurando situações onde mais e mais fricções não unilaterais, né, possam ser potência para viver escolas que seja por um triz, para viver uma arte ou formas de arte de vida para escolas a céu aberto. Muito, e lembrando, quem tem apenas aspirações individuais jamais entenderá a luta coletiva. Muito obrigada pela escuta. Obrigada, Leda. Muito bom. Aqui. Fechar a sua apresentação. Pronto, consegui, né? Fechar? Pronto. Fechou, está ótimo. Muito obrigada.